Uma loja de calçados anota diariamente a quantidade de pares vendidos. Determinar em que dia do mês de março ocorreu a maior venda e qual foi a quantidade de pares vendidos neste dia. Então, vamos lá. Algum problema no entendimento do enunciado? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Programa simples. Programa calçados. Argumento de entrada. Quantidade. Argumento de saída. Venda maior. Maior venda. Dia da maior venda. Maior venda. Dia da maior venda. E dia. E dia. Dia maior. Quais são as variáveis que nós vamos ter? Quantidade. Que tipo? Maior. Dia maior. Tudo bem. E além dessa, eu vou precisar de mais algum? Sim. Ok? Dia. Tá. Então, bom, como eu tenho uma certa quantidade, essa é uma questão contadora ou condição? Contadora ou condição? Contadora. Porque eu sei a quantidade que vai ter, certo? Então, o que se tem? Primeiro, eu vou inicializar o meu maior com quanto? 0. Vou fazer um laço de repetição que vai pegar o dia. Que mês que é? Março. Começa no dia 1º até 31. Faz. Vamos ter o quê? Eu vou ter que ler argumento de entrada, eu vou ter que ler a quantidade. Li a quantidade, o que eu vou fazer? Se a quantidade for maior, a quantidade maior. Se for maior que maior, então é maior que essa quantidade. se a quantidade que eu estou lendo é maior que o maior que eu tenho, então o maior passou a ser a quantidade. E o dia maior recebe o dia. Até aí, tranquilo? Observe que eu estou comparando aqui é quantidade, esse cara está recebendo quantidade, certo? Eu poderia colocar quantidade ser maior que dia maior? Não, porque no caso você está substituindo sempre que a quantidade de pares de um dia for maior que a de algum dos dias anteriores, são trocados para que aquela se torne maior. Vai se tornar maior. Então, como eu estou comparando o maior, é maior que vai ter que receber quantidade, certo? Aí, no caso, dia maior vai receber o dia. Tranquilo? Então, para a gente visualizar isso funcionando, né, a gente vai colocar aqui. E aqui eu vou dar um write para mostrar o dia que eu quero. E aqui eu vou ler pulando linha. Aqui eu vou colocar aí. Mandar salvar. É bom, né? Aí eu vou dar o write ln em quem? Maior e dia maior. Como nós vamos
A maior venda, vírgula, foi no dia colocar 2 pontos? Não precisa. Dediquei. É o vento. Então, no dia 1º, vendeu 5 pares. 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 10, 15, 12, 13, 14, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Que dia que tem a maior venda aí? 12. Quinze pares, foi no dia 12. Tranquilo? Muito fácil. Não deve cair na prova. Muito simples, né? Não? Ah, tá. Na verdade, é melhor que caísse aí. Hã? Melhor que caísse aí do que as 2 também. Tá ótimo. Foram coletados 100 medidas de altura, juntamente com o sexo de um grupo de pessoas. Calcule a maior e a menor altura do grupo, a média da altura das mulheres e o número de homens. Quem quer argumento de entrada? Quem quer argumento de saída? E a maior e menor altura. E maior e menor altura. Ah, não. Ah, não, né? Ah, não. Fiz uma piada dessa. Ah, não. Que piada baixa. Altura? Real. Sexo? Char. Número de homens? Média feminino? Mas para mim calcular a média feminino, eu preciso ter o quê? Oi? Como é que eu calculo a média da altura das mulheres? A quantidade das mulheres e a altura delas e E eu tenho essas variáveis? ainda não. Ainda não. Mas agora vai ter. O gigante é? A maior altura É real ou inteiro? Real. E o anão? também. Tá. E agora? Precisamos de quem? Número de mulheres. Aonde? No inteiro. No real. E no contador. E o quê? E o contador? O número uma variável para guardar a soma das alturas das mulheres. E aí vai ser? Soma da altura. E onde ela vai estar declarada? Vai estar declarada no real.
Então, quantas alturas eu tenho? Quantas medidas eu tenho? Como que a gente faz, então? Sei lá. Eu preciso ter algo para contar. E como é que eu vou ter aqui? Colocar uma pessoa, tipo, feita. Quem conta tudo. Pode Também. ser tá? Pode ser qualquer coisa. Aí coloca Coloca humano. Eu vou ter que ter um laço de repetição que vai pegar até 100 e vou fazer o cálculo. O que eu tenho que fazer? ler a altura e ler o sexo da pessoa. Daí. If. Sexo. Oi? Pode ser M. M. Minúsculo. A. Or. M. Aí começa. Dentro. E aí? O que eu tenho que calcular aqui com isso? Média feminina, média das alturas, número de mulheres. Ah, M é de mulher. É isso? Ah! Então? Número de homens recebe número de homens. Ele ganha número de homens mais um. Sexo mulher. E agora? Se não, else. Else. Pois é. Else, por exemplo, Número de mulheres. Número de mulheres. recebe número de mulheres mais um. Mais um. Então, no caso, tem que declarar as variáveis, né? Oi? No zero. Tem mais coisa aqui também. Colocar a soma de É, mulheres, só qualquer letra mulheres. mais altura. Mas se não for M, qualquer outra letra vai ser homem. Vai ser outro. É. Então? Tem que abrir outro if aí. Não. Nesse mesmo ainda tem que colocar a soma lá da altura das duas. Soma. Mulher recebe. Soma mulher mais altura. Assim. Mas com quanto começa? Soma de mulheres, número de homens. Zeros acima. Então, Soma. soma Recebe zero. 0. Número de homens. Número de mulheres. Recebe zero. Recebe 0. De homens. Recebe zero. O que mais? Isso tudo, pessoal. Média também? Não, a média é o resultado da soma. Ele é um acumulador? Soma mulheres. Não. Soma. Soma mulheres. A média? A média é acumulador? Ele é contador? Não. Então, quem mais que eu tenho que inicializar? Só isso. É isso? E agora? O que eu faço? Qual maior e menor. Tem que ler a altura. É agora que Qual tudo que é a altura? começa. Maior e menor ainda. Se a altura for
Aqui. Se Se a altura for maior que o gigante, no caso, maior que o gigante, então o gigante se torna altura. então O gigante recebe a altura. o gigante recebe a altura. Assim. Altera. O que ele altera? Tá difícil. Aumenta. Tá soprando demais. Congelar os dedos. Então agora a gente pode colocar, se não, o anão recebe a altura. É essa? Não. Por que não? Porque ele pode simplesmente estar no meio. É uma situação diferente. É uma situação diferente. Tá. É complicado, né? Então, como é que a gente faz? If. Altura menor que anão. Then anão recebe a altura. Se ele for menor que um anão, ele ainda é um anão, né? Eu acho que a criança, né? Nossa, os Não, parâmetros os que não do são menores que anões. Tá, daí eu vou escrever então. Quem que eu tenho que escrever? Calma aí, professor. Calma. Desculpa. Tem contas ainda a serem feitas. Tem contas a serem realizadas. Variáveis a serem declaradas. Tem muitas coisas ainda a serem Então vamos lá, e daí? Como é que fica? Aí, a gente tem que declarar o Declarar gigante e anão. Como é que é? Tem que declarar em cima. Declarar, eles estão declarados aqui, ó. iniciar eles. Inicializar eles. Isso. Gigante recebe 0. Gigante E anão recebe 20 mil. A ideia aqui é a seguinte, né? Quando eu quero procurar um número muito grande, é isso? A gente coloca um número muito pequeno. Quando eu quero procurar um número pequeno, eu coloco um número muito grande. Certo? Então, esses são os meus argumentos de saída, né? Mas eu tenho que fazer conta aqui ainda, né? A média. A média. E como é que fica então? Então, a média feminina é igual a soma das alturas dividida pela número de mulheres. Soma Mulher dividida pela número de mulheres. assim. Isso. Então, aqui eu vou ter a situação de que eu tenho umas variáveis que são do tipo real, né? Sim. E aqui para a gente poder visualizar. Salvaram os 5 mil. Ou brigadeiro de panela e chifre de cebola. Cara, não parece, mas Fica até amanhã de tarde. Não, que isso? É que ela vai quebrar fora. Altura, sexo. Vamos lá? Aqui tem um problema. O que é esse problema? Falta um parênteses. fecha tudo sem salvar e volta. Bota a palma no computador, não tem jeito. Assim, fecha tudo. Assim, vem aqui, fecha assim. Agora joga o PC pra frente. Aí vem aqui, abre.
Ixi. Valeu, Boa, Eduardo. Esse aqui é algo de errado. Eu sou analfabeto. Eita, Por isso eu li errado. Por isso que casa é errado. Aqui, então, eu coloco parênteses aqui e aqui, né? Não. Não. É. Aí, Parece que serve pra nada, pode colocar no qualquer lugar. Ah, onde você quiser. qualquer cantinho que tiver aí na pessoa. Sim. Então, E dois. Ah, sim. Quase acertei. o que aconteceu? O pai dele. Opa. Acho que não tá lendo certo. Ah, você acha? Quando acontece isso com Lázaro, a gente coloca um ria de Eliane. Por que isso, Paulo? Às vezes ele não entende direito o que a variável do tipo char está pedindo. Ah, esses problemas. Por isso que nós estamos, como o Ademir já diz, né? Programador unicamente, né? Ah, agora sim. Show. Sexo N. Não. Isso aqui é X. Na verdade, não é bem repetitivo. Nós estamos, vamos até quanto mesmo? Olha, quem chegou mais cedo que você. Parece que tem um problema, né? Algo de errado está certo. O que aconteceu? Opa, O que aconteceu aqui? Fechar tudo. algo de errado não está certo. Deu B.O. aí. Deu um BO aqui. Um Paulinha que deu BO? 34. Soma mulher de O que é que tem na linha 34? mulher. A soma. ela tem que dividir ali pelo número de mulheres. Dividiu. O problema é que divide por zero. O problema é que zero por zero não existe. Porque número de mulher não existe. Já vimos isso em algum lugar. Já. Tem um histórico disso. Perguntaram pro Toninho? É importante isso. Oi? O que tem que perguntar? Porque 0 sobre 0. Quanto que dá 0 sobre 0? Deve ser algo daquele jeito. Será? Como é que a gente resolve? Faz sentido. Tem que. Se você não contou, Se o número de mulher for igual a zero, Dividir pelo número de mulheres. Se. o número de mulher for igual a zero, soma mais um. Não. Não. Zero dividido por zero. No caso, se maior. O problema está na soma de mulheres ou está no número de mulheres? Na média ali não teria que ser soma mais altura dividido pelo número de mulheres? Hã? Na média. Hum. Soma, repete soma mais altura dividido pelo número de mulheres. E número de mulher. Aqui, esse soma já somou aqui, ó, as alturas. Mas lá já não Então, fala, Bruno. Aí ele faz a conta. Se o número de mulheres for maior que zero, Aí ele faz a conta. então eu faço a conta. A continha. Assim. Aí resolve. Ele falou. As más línguas dizem isso. Não sei que umas línguas que ele tá vendo ali atrás.
Então, Bota H, tá certo. Mas tem um negócio assim, por exemplo. Eu vou tirar minha senha. É porque quando a gente está Opa! CPF da pessoa ali? isso. É interessante. A primeira informação é o quê? Número de homens tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. A segunda informação, a média. Então, tem lá 1,70 mais 1,65 mais 1,55. Dá 3,10, 4,82. 4,80, perdão. 480 dividido por 3. 4,80 dividido por 3. 1,63. São dois passos assim. Ah, tá. Aí tem o gigante. Gigante. 1,89 é o maior que nós temos aqui. E o anão? 1,40. 1,40. Ah, tá. É só no início. Fica mais. Certo? De boa? Tranquilo? Vão esquecer disso aqui de novo? Se esquecer na prova, eu vou descontar metade da questão. Se esquecer só isso aí. É melhor que. É? Tranquilo? Experimenta e ver o que vai acontecer na próxima. Colocar só isso. Se deixar de colocar, eu desconto metade. E se colocar só isso, Se colocar só isso, eu desconto a questão inteira. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vamos, calma, rapaz. Calma, nós não acabamos ainda. Sete. 7, né? 7 a 8, não foi? isso aí vai hoje colocar? Vai, claro. Vamos lá. Uma certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostam ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado, masculino e feminino, e sua resposta, sim ou não. Sabendo que foram entrevistadas 200 pessoas, calcule o número de pessoas que responderam sim, o número de pessoas que responderam não. Percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim. Percentual de pessoas do sexo masculino que responderam não. Tranquilo? Ok? Quem quer argumento de entrada? Sexo. Resposta. Argumento de saída. Número? Sim.
Número de não. Percentual feminino, sim. Percentual masculino, não. Variáveis. Sexo. Resposta. Char. Número de sim. Número de não. Integer. Percentual feminino, sim. Percentual masculino, não. Real. Real. Temos auxiliares? Sim. Sim. Quem? Número feminino. Número feminino. Que tipo que é? Inteiro. Número masculino. Número feminino. Número masculino. Número masculino. O que mais? Só? Casamento? Oi? Casamento. É o contador. Contador. Só? A gente vai fazer um programa, né? Tá. E aí? E agora? Iniciar alguns ali, né? Número sim. Não, sim, recebe 0. Número não. Não, recebe 0. 0. Número feminino, sim. Recebe 0. Número masculino. Recebe 0. Recebe 0. O que mais? Eu coloquei que tá no sistema. E agora? Vai ser a soma. For K. K 1 E aí? E agora? Rede. Sexo e Sexo e resposta. Tá. If. sexo igual. É o masculino, feminino. Tive que escolher. Não, primeiro as damas, né? Cavalheiro. Daí. For. Or. É feminino minúsculo. F minúsculo. Dentro. E agora? Biquíni. Não. Masculino. Acho que vai. Porque if é masculino. Não. Oi? Número Agora posso começar. Não feminino. mas Tá. E agora? E agora? Porque o if e a escolha for. O if e a resposta, se a escolha for sim. If. If resposta. Igual. For S. Or. ESP for igual a.
Um sim, recebe. Um sim, mais um. Assim. E agora? Oi? Tem um número de femininos que falou sim. Não, daí vai ter que ter um else, né? Se resposta igual. Número de sim mais um. Então, else, if, Opa, vida que segue. if, resp for igual a n, or, then, Número não. Recebe aqui. Número não. Número não. Mais um. Aí tem um ponto lá em cima também. Número de sim, recebe mais um. Ah, não. Você pediu o número de sim, recebe mais um. Pra fazer esse só o primeiro. e agora? Ó, ele precisa de presença igual semente de sim, certo? Aí se for feminino, aí Só que a porcentagem vai ser no total. antes de declarar. Agora vai ter outro if pro masculino. É a mesma função, no caso não. Então, novo if. If, sexo, recebe, é igual, emissão. Aqui temos uma... Vamos trabalhar um pouquinho aqui então, né? Deixa eu escolher pessoas para sortear, né? Vai ser justo. Escolher não fica bom, né? 21 e 48. Né? Aqui tem 51. Não é 50. Ah, o seu é 50. Ah, então vamos pegar aqui, ó. 37 aqui, ó, tá vendo? 37 aqui, ó, tá vendo? 37 aqui. 37. 3 mais 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô. 10. 10. Posso fazer pergunta? Tanto faz eu começar a fazer o if aqui com sexo ou com resposta? Eu pedi exercício, né? Não, mas tá aqui no quadro aí, ó. Tá aí, ó. Tá no projetor aí. Preciso começar com. Então faz pergunta. A pergunta é: tanto faz eu começar fazendo o if com sexo ou eu começar com resposta para essa questão? Acho que eu vou colocar umas perguntas dessas na prova, sim, certo? É claro. Para seguir Vai ficar a prova toda pensando Para seguir a linha de raciocínio, eu creio que tem que colocar o sexo, porque antes você começou com sexo. Então você está começando, tá vendo? Primeiro sexo. Você não pode primeiro ver o sexo e depois na outra raciocínio você vê a resposta primeiro. Se você começou vendo o sexo, o outro raciocínio tem que ser começando vendo o sexo. Tá. Então, Yuri, o que você acha da resposta? Pô, por favor, Guilherme. É que ele, ó, primeiro ele viu o sexo antes da resposta. Olha lá. Se ele viu o primeiro sexo antes da resposta, o próximo bloco ele vai continuar precisando ver o sexo primeiro. Porque se ele colocar a resposta, por exemplo, primeiro, e com o feminino que respondeu sim, você vai acrescentar 2 sim e uma resposta só. Então você precisa ver então o sexo primeiro, já que você viu o sexo antes primeiro. Ele está dando prioridade para o sexo, tá? No final das contas. Tá certo isso, Yuri? Não, eu entendi de maneira. Entendi que primeiro tem que começar com o sexo. Então tem que começar primeiro com o sexo e depois fazer a resposta. Ué, e o que é prioridade para o sexo?
Então, isso aí não é priorizar o sexo? Mas na verdade não. Tá, então vamos pedir para a Fabiana. Vai lá. Não, vamos variar um pouco, né? Daí. Primeira situação, ó, posso? Primeira situação, o fato de eu colocar aqui a leitura primeiro do sexo ou primeiro a resposta não interfere em nada, porque eu vou ter que ler os dois valores de qualquer forma e depois disso, independente de quem eu ler primeiro ou não vai fazer a menor diferença. Primeiro, ponto. Então, esse negócio de ficar priorizando o sexo aí, vamos com cuidado aí. Tá, vamos lá, Fabiana. O que você acha? Sei lá, se fosse pela ordem da pergunta, seria o número de respostas primeiro, seria resposta primeiro. Então, É que vou fazer. seguir o exercício ali. Professor. Eu acho que fazer a ordem da condição não vai mudar nada. Você pode colocar a resposta numa ordem diferente, então. Que não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. 2 mais 2 é 4. Veja bem, se eu pergunto aqui se o sexo é feminino, eu tenho que perguntar se a resposta é sim ou não. Não é isso? Se eu perguntar se o sexo é masculino, eu também vou ter que perguntar se a resposta foi sim ou não. Não é isso? Agora, se você analisar que a questão pede número de sim, número de não, percentual feminino sim, percentual masculino não, se você perguntar primeiro resposta sim, eu vou ter a situação de colocar no lugar aqui, ó, resposta sim, certo? E o que vai ocorrer? Eu tenho a situação de que eu tenho a resposta sim, vou trabalhar no outro else aqui com resposta não, certo? Mas eu tenho a situação de que eu quero saber o percentual de feminino sim. Então, eu posso simplesmente verificar o sexo aqui dos que responderam sim. E essa condição aqui, ó, ela não vou precisar fazer dos dois jeitos. Porque a questão diz que me interessa saber número de feminino sim. Não é isso? E aqui o que ocorre? Eu tenho aqui, aí eu vou ter aqui, ó, resposta. Vou considerar aqui, ó, vou fazer o if aqui com resposta aqui. Opa. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Se resposta for igual a não, eu vou colocar aqui número de não. Recebe o número de não mais 1, não é isso? E aqui eu vou poder colocar simplesmente, ó, eu tenho aqui 2 linhas. Contém o número de sim. Aqui eu estou contando o número de não. Aqui eu só preciso saber os masculinos não. If, aí aqui eu vou ter lá, sexo for igual a masculino, olha o que acontece aqui. Aqui é M e aqui é M. Se isso aqui for verdade, dentro, vou fazer o quê? No masculino recebe aqui, certo? Na verdade, as declarações aqui, quanto feminino e masculino, o correto é num feminino sim e num masculino não. E não simplesmente feminino e masculino. Porque a questão, ela não pede necessariamente número de feminino e número de masculino, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, aqui está correto feminino sim?
Eu não preciso desse cara aqui, ó. Certo? Então, não é pela prioridade da sequência, não faz sentido, certo? Eu tenho que verificar o que me convém na hora de fazer a estrutura que eu vou estar montando. Certo? Aqui é masculino, não. Pois não. Ali, uma das perguntas ali é pra gente entregar a porcentagem de mulheres que responderam sim e a porcentagem de mulheres que responderam não. Sim. A gente não tem que ver o número geral de mulheres e o número geral de homens para fazer essa porcentagem? Aqui tem uma interpretação que pode ser em função de quantas mulheres responderam sim pelo total de sim e pelo total de não. Se a gente, dependendo de como for fazer a questão do percentual aqui, nós vamos gerar vários números diferentes aqui na situação. Concorda? Não consigo encontrar. Se não consegue, fica quieto, né? É. Não consegue, fica quieto. Entendeu? Então, aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Para mim conseguir o percentual, como é que é o nome das variáveis lá? Per feminino, sim. Per feminino, sim. Eu vou fazer o quê? Vai da interpretação que você está dando. Número feminino, sim, dividido pelo número de sim. E para a gente evitar problema aqui, como é que a gente faz? Espera aí, deixa eu chamar. Tem que colocar uma condição em cima. Tá, que condição? Número sim maior que zero. E eu tenho que calcular o outro, que é o percentual masculino, não. Ou vai ser o número de masculino não dividido por número de não. Como é que fica aí, Eduardo? If número de sim for maior que zero, então número não maior que zero dentro. Eu vou ter número de sim. Viu que tem uma diferença de calcular de um jeito ou de outro? Percentual masculino, não. Beleza? De boa? Hã? Tem o RIDQ. Precisa fazer isso aqui? Tá claro aí o que foi feito? Tudo bem? Yuri, tranquilo? Qual que é a parte do menos? Qual que é a parte do menos? Não, tem uma carteira aqui na frente, aqui, ó, por favor, aqui, ó, por favor, ó, na sua fileira mesmo, aqui, ó, tem uma carteira livre aqui, por favor, vai lá, vai lá. Não, aqui, ó, não, aqui tem uma carteira, não tem problema, aqui, ó, por favor, aqui, ó, aqui.
Tranquilo? Andréia? Lorena? Beleza? Carlos aí atrás? Fala. No cálculo do percentual, tanto do feminino sim quanto do masculino não. Depois de número feminino sim dividido por número de sims, eu teria que multiplicar ele por 100? É uma possibilidade. Porque ele fala percentual, né? Por 100, é isso? Agora, deixa eu fazer perguntas então, né? Vamos escolher. Gabriel, né? Vamos lá. Então, Gabriel. Se eu deixasse do jeito que estava lá, número masculino e número feminino que estava aqui, e fizesse as duas condições do mesmo jeito, ele ia dar a mesma resposta que nesse formato que foi colocado aqui? Sim, daria mais trabalho, mas acho que sim. É? Eu não sei, eu não fiz para saber, né? Mas... Poxa vida. Não, Luana? No programa. Daria, Luana? Vamos variar um pouco. Eric. Ele está escondido aqui, ó. Está atrás do Guilherme aqui, ó. Não ia mudar nada. Carlos. Anteriormente, aqui no programa original, estava número feminino e número masculino. E estava invertido. Na sequência que ia ter aqui um outro if, masculino e feminino, ia contar o número de homens e o número de mulheres. Certo? Da forma que estava e da forma que foi feita aqui, ia dar o mesmo resultado? Tanto faz eu colocar número feminino, número masculino, ou não? Mas aí a resposta seria a mesma? Oi? Não. Eu só faço perguntas para pessoas específicas. Fala aí, Eduardo. Com relação à variável, o nome que você quiser dar, ela ia fazer o resultado. Só o entendimento. Mas pelo que eu estou relembrando de como estava antes, ia dar o mesmo. Não ia dar nenhuma inconsistência com outra variável. Tá certo isso, Brian? Mas anteriormente, então, estava se fazendo, por exemplo, em relação ao sexo e não às respostas. Sim. É que, na verdade, as perguntas ali, elas estão mais em relação à resposta do que o sexo da pessoa, não é? Aí, pelo que eu me lembro também, vai dar a mesma coisa, mas como tinham falado anteriormente, ia dar um monte de coisa que não precisava, um monte de resultado que a gente não ia ter que usar para escrever. Pois vocês estão todos enganados. Porque se você colocar o if aqui com relação a sexo, colocar ele feminino e depois aqui masculino, ele vai contar todos os femininos, que é um T, e todos os masculinos. E a questão aqui em particular, ela faz referência simplesmente aos femininos que disseram sim e aos masculinos que disseram não. Certo? E na forma que estava originalmente, o cálculo ia dar diferente. Para os mesmos valores fossem colocados, ele ia totalizar todos masculinos e todos femininos. Mas da outra forma não está
A resposta sim ou não, ela estava sendo comparada aqui dentro dela. Certo? Era o sexo que começava tanto aqui quanto aqui. Começava com sexo feminino e aqui embaixo sexo masculino. Certo? Dessa forma, ele ia contar todos os masculinos e todos os femininos, certo? Não só os femininos sim, porque aqui neste caso ele vai contar somente os que são femininos sim, que é diferente de contar todos os femininos. Tá certo? Yuri, já terminou de analisar? Daí? Entendeu? Posso perguntar qualquer coisa, então? Eu poderia fazer essa condição aqui, em vez de colocar um if dentro do outro aqui, eu poderia fazer dois ifs aqui para isso daqui, dois ifs separados, independentes, em vez de fazer um if dentro do outro aqui. Oi? Eu tenho dois ifs aqui, um dentro do outro, está aninhado. Ele entra primeiro no if se for resposta sim, e depois ele verifica se o sexo é feminino. Correto? Eu poderia, ao invés de usar dois ifs aqui, aninhados como está aqui, como se fosse dois ifs do mesmo nível aqui, para obter o mesmo resultado? Não? E agora? É que na pergunta ele está querendo a porcentagem de mulheres que disseram sim. Então, de qualquer forma, você vai ter que ter uma condição em que elas falam, em que, no caso, as mulheres, elas tenham respondido sim. Então, Isso. ou você faz dessa forma, ou você pega aquilo dali e coloca um end junto com a outra, aí fica uma só, mas aí fica gigante. Yuri. Não, o problema é que eu não entendi o que você disse. Quer dizer, você colocar um assunto, só if, dois ifs, seria certo. Dois ifs do mesmo nível. Não aninhado. Aqui eu tenho um if dentro do outro aqui, não é? Esse if aqui, ele tá dentro desse if aqui, não tá? Eu poderia não ter esse if dentro do outro, por exemplo, tirar esse cara aqui, tirar ele daqui e colocar ele aqui, no mesmo nível que está o outro? Teria uma forma de fazer isso, conseguindo o mesmo resultado que eu tenho com esse? Oi? Eduardo aqui, do lado do Yuri. Sim. Andrew. Eu acho que eu já estou aprendendo o nome de vocês, não sei não. Aprendeu o André, aprendeu? Oi? Eu acho que depois, se tu fosse fazer isso, depois tu ia ter só que aumentar teu programa, deixar ele mais grande para tu conseguir tirar as porcentagens. E assim tu verifica o primeiro if, que é da resposta, e logo depois tu vai ver se
quando está um dentro do outro. Mas a colocação é, eu posso ter ele separado? Eu acho que até pode, só que daí tu ia ter que fazer um. E como que ficaria? Boa pergunta. Daí depois teria que fazer um. Se ele for masculino e for não, daí então você tem que fazer toda. Na verdade, o Brian já falou a resposta, né, Brian? Eu poderia pegar, neste caso aqui, colocar esse cara aqui como sendo que ele vai ser feminino. E aqui eu vou colocar um and e vou colocar mais essa parte da resposta aqui. E se ele for feminino e resposta sim, eu tenho um and aqui que vai considerar que as duas condições são verdadeiras e ele vai gerar o mesmo efeito que eu tenho com relação a trabalhar com um aninhamento de if. Certo? O aninhamento de if, ele fica mais eficiente porque fica mais visível o que você está fazendo. Certo? Mas eu também poderia fazer neste formato. Eu tenho or aqui, porque pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo em cada um, mas o and aqui vai garantir que as duas condições sejam verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, eu consigo obter o mesmo resultado. Tá certo? Beleza? Alguma dúvida mais aqui? Lorena? Andréia? Bruno? Tranquilo? Vamos colocar feminino, sim. Vamos à próxima? Uma empresa decidiu fazer um levantamento em relação aos candidatos que se apresentaram para o preenchimento de vagas em seu quadro de funcionários. Todo candidato ao emprego deve preencher um registro contendo os seguintes campos: número de inscrição, idade, sexo, masculino e feminino, experiência no serviço, sim ou não. Sabendo-se que o máximo de inscritos é de 200, calcule o número de candidatos homens, número de candidatos mulheres, a idade média dos homens que já têm experiência no serviço, percentual dos homens com mais de 45 anos de idade ou inferiores a 35 com experiência no serviço, a menor idade entre as mulheres que já têm experiência no serviço. Tranquilo? Vamos lá. Quem quer argumentos de entrada? Número de inscrição, idade, sexo e experiência. Quem quer argumento de saída? Número de homens, número de mulheres. Idade média. Quem mais? Aí tem percentual do homem lá. Percentual. O homem entre 45. Não. Maior de 45, menor de 35. 45, A mesma variável que tá. 35. E a menor idade, mulher de experiência em serviço. Existe só por causa das variáveis. Bom, Então,
Então, eu vou ter lá variáveis. Número de inscrição. Que tipo que é? Quem mais é inteiro? Idade, número de homens, número de mulheres, jovem. Tá, eu vou ter sexo e experiência char. Eu vou ter idade média. Real. Eu preciso ter algum auxiliar aí que não está aí? Não. Não? Até a segunda ordem, não. Como é que eu vou conseguir a idade média? Eu vou ter que só ter a soma dos homens experientes. O que mais? Como é que eu vou conseguir o percentual dos homens com mais de 45 ou menos de 35 com experiência no serviço? E daí, como é que eu consigo isso? Vou precisar do número de homens que é de que tipo esse aqui? E a soma dos homens é o quê? Eu vou somar o quê aqui? Eu tenho que inicializar quem aqui? Muita coisa. Algum argumento de entrada eu vou inicializar? Número de homens, eu vou inicializar com 0. O que mais? Número de mulheres com 0. Quem mais? Número de homens 45, 35 com 0. Jovem experiente recebe, sei lá, 5 anos. Aqui a gente coloca aquela situação de ter um chute extremamente alto. O que mais? Soma dos homens com experiência recebe 0. Tudo bem? Como é que nós vamos fazer aqui agora? Eu preciso ter alguma coisa para contar, né? É 200, né? Beguinho. E aí?
número de inscrição, idade, sexo, experiência. Começar pelo fácil. O que é o fácil aqui? É você desligar o computador. Hã? Dos argumentos de saída, qual que é mais fácil para começar? If. E aí, o que mais? Tem o se tiver experiência, né? Eu tenho a idade média dos homens que já têm experiência. Como é que a gente faz para calcular a idade média dos homens que têm experiência? Então, como é que a gente faz? If. Ixi. Chame algum problema pra mim. Lázaro entrou em greve. Acabou a aula? Eu acho que travou aqui. Tava tão divertido. Opa. Eu tenho que descer já, senão vai acabar em casa. Perguntar lá no final. Para, gente. Você nem veio de van, o que você tá falando? Mas eu vou voltar de novo. Esses caras. Sim, é foda. Depois nós se encontramos no bar, tá? Que dia foi isso? Boa noite. Boa noite. Alguma coisa aconteceu. Bom, mas aqui é assim. Podemos seguir? Vou colocar o que nós vamos fazer aqui. Posso? Como aqui é sexo masculino, então, como nós temos aí o que tem que ter a soma para encontrar a idade média, vou verificar se ele tiver experiência. Se experiência for igual a sim, soma homens experientes, recebe soma homens experientes, mais a idade, certo? E dentro desse mesmo if, aqui dentro dele, como já tem experiência, ele pede o percentual de homens com mais de 45 ou menos de 35, que já tem experiência no serviço. Não é isso? Aproveita no mesmo if lá e coloca se idade for maior que 45 ou a idade menor que 35, então eu vou colocar número de homens 45, 35, recebe ele mais um, certo? Aí eu já vou ter esse cara aqui e esse aqui, certo? Para calcular a idade média e calcular o percentual, certo? Aí eu vou ter um novo if embaixo para verificar se o sexo é feminino, ou else, certo? Aí no caso else, eu vou calcular o número de mulheres, recebe o número de mulheres mais um, e eu vou verificar se dentro dele um novo if, se tem experiência no serviço, aí eu vou verificar a idade, se a idade é menor que a idade do jovem experiente. Se for menor, a jovem experiente recebe a idade. Tá claro? Aqui acho que vai ser difícil voltar. Tudo bem? Entendido o que é para fazer. Certo?
Vamos ver se a gente salva pelo menos a videoaula, né? Tudo bem? Tranquilo?